nossas aulas sobre esse tema. É um tema que eu trabalhei no acampamento lá em Jaguariaíva e achei interessante trazer aqui também para a igreja, porque nós estamos em fase no processo de eleição. Então, nesse processo de eleição, nossa Constituição, ela sempre instrui a nós termos aula sobre o ofício, né? Mais ou menos 3 meses antes do momento da eleição, a gente sempre trazer a memória dos membros a questão do oficialato. E eu achei interessante também trazer para nós a questão do igreja, né? Do ser igreja, porque tudo isso está envolvido. Nós observamos, já faz umas 2 semanas, algumas questões, que aí eu vou trazer a memória de novo, né? Então, Efésios 4, principalmente, e 1 Coríntios 12, e também lá em Romanos 12, você vai observar essa questão dos dons. Se você depois quiser marcar aí na escritura, Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. E aí nós vamos ver que sabermos trabalhar nossas diversidades em unidade é igual a maturidade espiritual. É isso que Paulo está tratando nessas 3 cartas, nesses 3 pontos de forma geral. Então, em Romanos 12, ele está tratando alguns problemas na igreja, entre gentios e judeus. Coríntios, ele está tratando uma igreja com dificuldade. Efésios, ele está lhe dando esperança e tratando a igreja. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai demonstrar que você saber trabalhar diversidade em unidade é maturidade espiritual. Então, como é que nós reconhecemos uma igreja madura? Quando nós observamos a diversidade em unidade. Diversidade de dons em unidade. A igreja, nós observamos que ela nunca é solitária, não existe igreja só, mas um corpo. Isso é muito importante para nós nos dias de hoje, quando tem uma crescente muito forte no mundo dos desengrejados. O que é isso, desengrejados? São aquelas pessoas que acreditam que podem ser igreja online, podem ser igreja na sua própria casa. Isso não é verdade. Na sua casa, você pode ser um crente. E até isso se torna difícil quando você se isola, se não for uma condição psicológica, uma condição física. Mas você decidir se isolar já está demonstrando algo. Por quê? Porque um membro do corpo nunca vai querer estar fora do corpo. Aquilo vai demonstrar algum problema de saúde ou algo que ocorreu. Por exemplo, você não vê um dedo só na rua, a não ser que alguém tenha perdido, cortado. Então, isso ali teve algo que forçou aquela ação. Então, quando um crente diz, eu quero ficar só na minha casa, isso já demonstra algum problema, alguma patologia, né? Alguma doença que está acontecendo no corpo. Então, isso é uma verdade bíblica. A Escritura ela traz a igreja como um corpo, e aí nós utilizamos desses entendimentos. Então, a igreja é um corpo que tem vários membros e cada membro tem uma função. A função da mão é uma, do ouvido é outra. O ouvido, você não pode querer pegar um copo com o seu ouvido. Você não vai conseguir nunca. Então, você não pode querer que as pessoas façam as mesmas coisas, ou tenham os mesmos dons, ou desenvolvam as mesmas atividades dentro da igreja. Isso nós observamos aqui em Coríntios. Você pode, se conseguir deixar aberto aí em Efésios e em Coríntios, nós vamos utilizar bastante esses textos. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Alguém pode ler o 25 ao 27? 1 Coríntios 12, 25 a 27. Pode ler alto assim. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos serem honrados. O 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e
individualmente membros desse corpo. Então, veja o que Paulo diz, né? Para que não haja divisão. Então, o entendimento de corpo e cada um sendo membro, para que não haja divisão, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, o que é que nós devemos fazer como membros? É nos doar uns aos outros. Um membro, ele não vai se beneficiar. Por exemplo, eu tenho esta mão. A Jo é manicure. Como é que eu vou comprar um Uniex, um cortador de unha, e eu só tenho a mão direita? Eu vou conseguir cortar minha unha? Com a mão direita eu corto a mão esquerda e as unhas dos pés. Com a mão esquerda eu corto da mão direita, né? A unha. Então veja, a mão direita ela não se beneficia das suas ações. E aí o que Paulo está querendo tratar com isso? Que os membros eles são para benefício dos outros, uns dos outros, um beneficiando o outro. A Jo tocou violão para a gente. Ela conduziu nosso cântico. Não foi? O talento dela serviu para benefício dos outros. Nesse momento tem gente dando aula. A Sueli lá atrás, não sei se as outras vieram. Tem a Sueli lá atrás dando aula. Ela está usando o seu talento para benefício dos outros. Então veja, o corpo é dessa mesma forma. É para benefício um dos outros. O seu dom, o seu talento, a sua habilidade que Deus deu não é para benefício próprio. Quando nós estamos no corpo, é para benefício um dos outros. Deixa eu ver aqui. Aí nós observamos isso, nós observamos o contexto da cidade de Corinto, porque que Paulo trata essas questões de unidade, porque é uma cidade cosmopolita, era um porto onde existiam pessoas do mundo todo lá, então vários tipos de pensamento. Aí ele trata essa questão dos dons de línguas, de tudo mais, porque ali passavam pessoas do mundo todo. Veja, a vocação, nós tratamos a questão da vocação, né? Andais de modo digno da vocação que foste chamados. Então, o que é andar de modo digno da vocação que fomos chamados? É nós glorificarmos a Deus através de quem nós somos. Então, quando a questão do erro na utilização de dons, a gente não está andando de modo digno. Então, nós temos que andar digno para aquilo que nós fomos chamados. A unidade no espírito, que ele também trata, ele vai falar sobre humildade, mansidão, paciência e suportando-vos uns aos outros. E às vezes quando diz suportando e depois de humildade, mansidão, ele vai entender alguns vão entender que eu vou suportar aquela pessoa porque ela é mais fraca na fé, porque ela é mais vagarosa no entendimento. Não, suportando anexomai, que é levantar, manter-se firme, carregar, sustentar aquela pessoa. Então veja, nós membros do corpo temos que carregar nossos irmãos, sustentar nossos irmãos, levantar nossos irmãos. Aí eu coloquei a frase: devemos saber que unidade não é ausência de conflito, mas compromisso uns com os outros. Então nós paramos aqui. Um corpo feito de muitas partes. É isso que Paulo vai tratar em 1 Coríntios 12 a 20. Ele vai dizer justamente isso, né? Vamos abrir lá no texto. Eu vou ler aqui rapidinho. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo,
nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então veja, é interessante para nós observarmos um corpo, muitos membros. Essa é a diversidade da igreja, essa é a diversidade do corpo de Cristo. Nenhuma parte do corpo é inútil. Se eu chegar para você com uma faca e falar, corte aí uma parte do seu corpo que você não quer, que você acha inútil, você não vai querer fazer isso. Então, nós não podemos olhar para um membro do corpo e falar, você não contribui, você não serve, porque esse seu dom, esse seu talento não é do corpo. Então, isso não é algo a se fazer. Todo o corpo, todos os membros, Deus fez uma obra perfeita. Então, tudo nos serve para algo. E nenhuma parte é autossuficiente. Como não há uma parte do corpo que você despreze, também não há uma parte do corpo que ela viva só. Se você arrancar sua mão, ela apodrece. Se você arrancar seu cérebro, ele apodrece. Se você arrancar seu coração, ele apodrece. Se você arrancar suas veias, se você arrancar seu pé. Então, não uma parte do corpo, ela vive, não é uma mãozinha da família Adams, né? Se qualquer parte do corpo que você retira, ela não é autossuficiente para sobreviver. A diversidade, ela constrói e não destrói. Então, nós temos que ter esse entendimento na igreja. Quanto mais diversa a igreja em dons, talentos e habilidades, mais construção da igreja nós teremos. Porque lá em Pedro, ele vai tratar que nós somos tijolos construindo o templo espiritual de Deus. Então, quanto maior a diversidade, maior a igreja. E então, nós estamos construindo. Quanto menos diversidade de talentos e habilidades, menor é a construção. E quem dá isso? O Espírito Santo. Aqui no verso 13 do 1 Coríntios 12. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Não. Sendo, pois, um só Espírito, todos nós fomos batizados no corpo, que é justiça, que é Jesus, que é escafé. Aqui, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. Quem dispôs, quem traz um membro para o corpo é Deus. Deus quem coloca o membro no corpo, como lhe aprouve. E como ele quer. Então Deus traz aquela pessoa com aquela habilidade, com aquele talento, como ele quer, como ele julga ter necessidade. Como Deus selecionou como cada parte do nosso corpo iria agir, como ele quis. Nosso coração vai bater assim, tantos batimentos por minuto, por segundo, portanto, nosso sangue vai correr assim, o cérebro vai lançar as informações assim, o dedo vai fazer isso, o pé vai fazer isso, os ossos, tudo em sincronia. Então, quem fez o corpo? Deus. Quem fez a igreja? Deus. Então, veja, e ele a une do jeito que ele quer, e cada talento e cada função da forma que ele quer. Solidariedade no corpo. Vamos ver lá o verso 26. Mais uma vez, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, todos se alegram de forma extravagante. Espiritualidade verdadeira gera empatia. Então veja, a maturidade cristã vai gerar empatia uns com os outros. Você se importar um com o outro. Se alguém está triste no corpo, o corpo está triste. Se alguém está feliz, se alguma parte é honrada, todo o corpo se alegra. Então veja, se você tem um ferimento no pé, esses dias eu estava com um negócio na panturrilha,
todo o meu ser, ele sofria. Não é somente minha panturrilha que está sofrendo, mas todo o meu ser. Tem coisas que eu não estava fazendo porque minha panturrilha estava com a ferida. Então, por exemplo, eu não poderia fazer muitas coisas que eu faço no dia a dia porque a panturrilha estava doendo. Se eu quebro o meu pé, eu posso dizer, não, pé, fica aí que eu vou trabalhar, depois eu volto. Ou então vamos para uma festa. Não, mas teu pé não está quebrado. Não, mas é só o pé. Eu posso deixar ele. Não. Então, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Para você sentir que tem um problema no seu dedo mindinho do pé, todo o seu corpo trabalha para isso, sabia? Porque, por exemplo, vamos supor que você tem uma unha encravada no dedinho esquerdo do seu pé. O que é que acontece para você saber que tem uma unha encravada lá? O seu dedinho mindinho, ele manda informação, passa por todo o seu corpo, chega no seu cérebro, o cérebro vê a informação volta para lá, aí lá começa a ser tratado, começa o corpo mesmo tratar aquela inflamação, aquele ferimento. Então, todo o seu corpo trabalha para uma parte mínima. Então, ele não age só, o dedo mindinho não tem um cérebro, um coração e ele é isolado. Mas se ele sofre, todo o corpo sofre. Se ele é honrado, se ele é curado depois, todo o corpo também se alegra. Se antes você estava com a ferida e agora ela foi sarada, você vai ficar feliz e todo o seu corpo fica feliz. Não existe maturidade cristã que age indiferente com o próximo. Então Paulo vai tratar isso. Se um membro do corpo se alegra e eu não me alegro junto, não há maturidade. Se um membro do corpo está sofrendo e o corpo não sofre junto, não há maturidade. Então, Paulo ele vai construir esse pensamento. Então, a diversidade, mais uma vez, ela constrói, porque ela trabalha em unidade. Mas o que são dons, né? Nós estamos falando muito de dons, talentos e habilidades. O que são os dons? Veja, há uma diferença para o nosso entendimento de dons, talentos e habilidades nas Escrituras. Vamos ver. O que era um talento? Tem aquela parábola dos talentos, né? Lá em Mateus 25. Era um salário de cerca de 1 ou mais anos. 20 anos quando eram um talento de ouro, de trabalho diário. Habilidades naturais, provavelmente algo natural, e atinge crentes e descrentes. Então veja, Jesus ele vai utilizar essa questão do talento, do salário, que vamos abrir lá em Mateus 25, para ficar claro. Depois você pode ler com calma, que é a parábola dos talentos, mas Jesus utiliza isso para demonstrar uma habilidade natural que atinge crentes e descrentes. Por que ele vai falar isso? Porque ele vai falar que uns usaram de forma correta o talento e outros de forma errada o talento. Então, o que é um talento? É uma habilidade natural, ou é algo natural que você tem. Por exemplo, nós sabemos que tem pessoas mais propícias a aprender canto, outras pessoas mais propícias à corrida, à natação, tudo isso. Nós observamos hoje que cada pessoa ela tem um talento natural para um determinado a fazer. Então, um talento é um presente de Deus que ele dá a pessoas de forma distintas. Então, cada pessoa tem um talento que ela diz, olha, eu tenho muita facilidade em aprender tal coisa. Isso é um talento que você tem. Então, os talentos, eles também devem ser usados para glorificar a Deus. Todo o seu ser deve ser usado para glorificar a Deus. Mas um talento, ele não é um dom espiritual. Ele é um dom, porque o dom, a palavra dom é presente. Então, Deus te dá um presente. Esse talento que você tem é um presente de Deus. Então, talento ele atinge crentes e descrentes. Nós vemos aí descrentes com muitos talentos. Pintura, ciência, arte, todo tipo de arte. Então, é algo que atinge crentes e descrentes. Habilidade, capacidade adquirida de forma ordinária ou extraordinária. O que é uma habilidade? É algo que você estudou para ter.
é algo que você treinou para ter, seja de forma ordinária ou extraordinária. Vamos lá em Êxodo 35. Alguém pode ler do verso... Eu vou ler. Aqui, ó. Do verso 30. Êxodo 35, a partir do 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalho em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras e engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavouras. Então Deus, ele dá uma habilidade para uma determinada pessoa, para ela ser um artesão. Então isso é algo adquirido por essa pessoa de forma extraordinária, mas também pode ser ordinária. Deus deu uma habilidade para ele ser um artesão, para ele fazer utensílios para ele. Então veja, isso também é um dom de Deus, é um presente que Deus está dando, mas é algo diferente de dons espirituais. E também habilidades devem ser usadas para glorificar a Deus. Como é algo que glorifica a Deus? É somente o que eu faço para a igreja? Não. O entendimento que o corpo só trabalha para a igreja é um entendimento católico. O corpo, depois da Reforma Protestante, isso foi muito debatido, o corpo glorifica a Deus em todas as esferas no mundo. Por exemplo, para eu glorificar a Deus, eu não tenho que estar 24 horas dentro da igreja. Para eu glorificar a Deus, eu não tenho que estar fazendo evento na igreja. Eu não tenho que estar lá com os meninos fazendo hambúrguer, eu e o Dene ontem. Ali nós estávamos glorificando a Deus. Mas se o Dene pegar e fazer um hambúrguer para a Joyce num sábado à noite com uma coquinha e assistir um filme romântico com ela, ele vai estar glorificando a Deus. Ele não precisa fazer isso na igreja. Ah, vamos glorificar a Deus, Joyce? Vamos fazer um hambúrguer na igreja e assistir um filme lá, porque só lá que glorifica a Deus. Não. Seus dons, habilidades, quem você é, o corpo glorifica a Deus em todas as esferas. Então, se eu for um advogado, eu vou glorificar a Deus onde? No meu escritório. Sendo um advogado fiel, justo, pegando causas justas, defendendo o justo e condenando o culpado. E aí, como eu posso fazer mais? Posso atender também na igreja, uma vez por semana. Isso também glorifica a Deus. Mas veja, não é só na igreja, é em todas as esferas. Então, veja, dons e talentos e todo o corpo, ele glorifica a Deus em todas as esferas. Isso é muito importante ser falado. E dons espirituais são capacidades concedidas pelo Espírito, também chamados carismas, né? Para servir a igreja ou o propósito do reino. Então, quando Paulo trata de dons espirituais, ali já é algo específico para servir a igreja e não outra esfera. Talentos e habilidades podem servir e glorificar a Deus em qualquer esfera. Agora, dons espirituais, eles são do contexto de igreja. E aí, onde estão esses dons espirituais? Lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 de Pedro 4, que Paulo trata de dons ministeriais, que aí ele vai falar profecia, do ensino, do falar em línguas e de outros. Vamos abrir lá. Vamos abrir, pode ser qualquer um desses, Efésios 4.
Aqui. Efésios 4, a partir do 9, eu vou ler. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui são dons espirituais, apóstolos, profetas e pastores e mestres. Pastores, mestres é a mesma coisa. Vamos abrir lá em Romanos 12 agora. De Coríntios. Romanos 12. Aqui, a partir do 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Está vendo como é uma questão recorrente nas igrejas que Paulo vai tratando? Aos Romanos, em Éfeso, em Coríntios, lá Pedro também, é uma questão recorrente. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, os que ensinam, esmerem-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui Paulo também está tratando de dons espirituais, de dons para o ministério. Então veja, é algo voltado para a igreja, é diferente de talentos e habilidades. Então aqui é algo para ser usado no ministério para o quê? Edificação do corpo. Onde é que está o corpo? Aqui, o corpo está espalhado por todo mundo, mas onde é que o corpo se reúne? Na igreja. Então, para que é o dom de profecia, que é a pregação, o dom de ensino? Para edificar o corpo. Então, para que serve a igreja? Para a edificação do corpo. A gente vem para cá para tomar nossas vitaminas, tomar nosso remédio, ter uma alimentação sólida, e aí nós sairmos fortes para propagar o evangelho. Então aqui a gente se reúne para tomar vitamina, para se fortificar, edificação do corpo, e sair e pregar o evangelho. Então são concedidos a pessoas ou como pessoas dadas a igrejas. Esse dom espiritual, Paulo ele vai tratar como ou Deus dá a pessoa, ou esse dom está sendo dado através de uma pessoa à igreja, uma pessoa que está indo, né? E aí há duas, e Pedro vai tratar da diferença. Vamos abrir lá em Pedro, 1 de Pedro 4. Agora Pedro trata que é a partir do 7. 1 Pedro 4, 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Veja, o dom é para quê? Para o serviço. O dom, o talento, tudo que você tem é para o serviço. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, bons mordomos. A gente tratou isso semana passada. Nós somos mordomos
da multiforme graça de Deus. Então, se eu reconheço que Deus me deu um presente, para que ele serve? Para dar aos outros, para servir uns aos outros. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, Pedro ele vai fazer a divisão do falar e do servir. Então, isso é algo diferente. Existem os dons para o ministro, que é o de falar, e os dons que são para o serviço mútuo. Então, como é que eu vou usar minhas habilidades e talentos para o servir a igreja, servir meus irmãos? E os dons ministeriais, os dons espirituais para o falar à igreja, para o ensinar, profetizar, para falar das escrituras. Então, há essa diferença de dons. Então, para que os dons são dados? Vamos lá, ainda aqui em Efésios agora. Vamos abrir lá em Efésios. Mais uma vez. Efésios 4. (2 e 3). Alguém pode ler? Então, para que servem os dons? Para que servem meus dons? Para preservar a unidade do Espírito e servir ao outro, não a si mesmo. Então, para que serve um dom? Para preservar a unidade. Os dons são dados para preservar a unidade do Espírito, para demonstrar que é o Espírito que nos une. O entendimento pode ser do nosso esqueleto e das juntas. O Espírito como as juntas que nos unem, né? Como o cimento que une um tijolo ao outro. Lá em 1 Pedro 4,10 vai dizer servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Veja, sempre que trata de dons, talentos e habilidades, nunca fala de um autosserviço. Nunca fala de usufruto, de algo que você vai ter para se beneficiar. Sempre que Deus dá um talento, uma habilidade, sempre que Deus dá um dom espiritual ou um presente para você, que você entende que aquilo é algo de Deus, a Escritura sempre traz como para serviço mútuo, serviço do corpo, serviço do povo de Deus. Um esclarecimento importante, lá de 1 Coríntios 14,4, vamos abrir lá, que muitas pessoas às vezes usam isso para dizer que é um benefício próprio, né? Que diz assim, 1 Coríntios 14,4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Opa, mas espera aí, o pastor falou que não existe um dom para o alto uso, benefício próprio. E aqui Paulo está dizendo que o que fala em língua está se edificando. Então é um ponto positivo para a própria pessoa que está se edificando, né? Já que os dons são para um propósito comunitário, o que falar sobre o que fala em língua a si mesmo se edifica. Veja, Calvino sobre esse verso demonstra que Paulo está corrigindo o exibicionismo, não incentivando o uso privado egoísta. O problema não é a edificação pessoal, mas o desprezo pelo corpo reunido. Então Paulo aqui, ele está fazendo uma crítica. Por quê? Porque os coríntios, eles estavam com o dom de outras línguas, porque ali era uma cidade portuária, vinham pessoas do mundo todo, então eles tinham que falar outras línguas. Só que aí o que é que os coríntios estavam fazendo? Eles estavam usando para se exibir. No momento da reunião, aquele que ia profetizar, aquele que ia falar, que ia pregar, ele falava inglês, francês, alemão. É como se eu chegasse aqui, eu fiz um curso de alemão, aí eu quisesse me exibir, chegasse aqui em Itaporanga e começasse a pregar em alemão. A igreja ia entender? Não. Então veja, é isso que Paulo está criticando.
olha, o Fabiano está pregando em alemão para se edificar, para se mostrar. Isso está errado. E aí ele vai dizer o que profetiza, o que é o profetizar aqui de Paulo? É o você pregar na língua do povo. O que profetiza edifica toda a igreja. Então Paulo ele não está dizendo que é louvável aquele que falava em língua em Corinto, mas o que profetizava. Então, por causa do sentido do serviço, o dom é para o servir. Aí Paulo vai fazer essa crítica. É melhor vocês profetizarem quando não houver tradutor. Se não houver tradutor, vocês falam na língua do povo. Se tiver tradutor, aí vocês falam em outras línguas. Unidade e diversidade na Trindade. Aí Paulo ele demonstra isso no próprio Deus, que nós temos essa característica de um Deus trino. E aí Paulo, ele mostrando no corpo, ele vai demonstrar no Deus trino a unidade e a diversidade. Nos dois textos, pode deixar aberto, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Vamos abrir primeiro Efésios 4. A 6, ele vai dizer: há somente um corpo e um só Espírito. Ele vai apresentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo aos Efésios e aos Coríntios. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está sobre todos. Então ele apresenta o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e Deus Pai. Veja, um corpo, um Espírito, um só Senhor. Por quê? Porque você trabalha para um Senhor. O corpo trabalha para um Senhor, que é o cabeça da igreja. E um só Pai, que é Deus Pai, o qual é sobre todos e age por meio de todos. E lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, 4 a 6 também, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, é um Espírito, um Senhor e um Deus que faz ser eficaz. O Espírito que nos traz o dom, o Senhor que nós servimos, Jesus Cristo, e Deus que faz ser eficaz aquele serviço. A igreja reflete a vida trinitária. Então a diversidade reflete nosso Deus trino, a diversidade da Trindade, que eles são uma unidade em diversidade. Eles são uma diversidade em unidade. A mesma coisa a igreja, é uma diversidade na unidade. Serviço para edificação. Então, para que serve o nosso serviço? Para edificar o corpo. Cristo concede dons para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo. O servir é a maturidade. Aqui é Efésios. Vamos abrir mais uma vez Efésios 4. Não vou ler todos. Então, aqui depois você pode ler essa parte, que é mais extensa, eu não vou ler. Então, Cristo, ele concede os dons, só o 7, Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí, 12, com vista ao aperfeiçoamento dos dons dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo. Então, o serviço é para edificação. Por que é que nós fazemos eventos aqui? Para edificação. Nós fazemos um chá, nós fazemos um jantar dos namorados, nós fazemos um dia com os adolescentes, um dia com os jovens, nós fazemos os encontros da SAF, das mulheres. Para que serve isso? Para edificação. Se não for para edificação, não é algo que tenha sentido. Então, Deus concede os dons e talentos que nós usamos para edificação do corpo. Tudo que a igreja faz
é visando edificar, construir, consolidar, colocar um alicerce firme no corpo, para que ele não seja facilmente abalado. Todos temos atribuições diferentes. Efésios 4:11, 1 Coríntios 12, 7 a 11. Vou ler o 7 a 11 de Coríntios, 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito e a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então veja, todos temos atribuições diferentes. E quem escolhe? O Espírito como lhe apraz, como ele quer. Então, Paulo vai tratar isso, né? Nós não podemos falar para o oleiro, o barro não pode falar para o oleiro, por que você me fez assim? Deus, ele dá os dons como ele quer. O Espírito Santo, ele distribui como ele quer. Cada um tem seu dom e a sua importância no corpo. Não há hierarquia de valor, mas diversidade de função. Não há hierarquia. É a mesma coisa, isso é interessante, nós estamos falando também dos ofícios. Um entendimento errado que a igreja tem é em hierarquia em ofício, presbítero e diácono. O diácono, ele não é um pré-presbítero e nem é um possível presbítero, mas são ofícios diferentes. Uns foram chamados para diácono e outros para presbítero. Se eu tenho o ofício de diácono, eu sou um diácono. Se eu tenho um ofício de presbítero, eu sou um presbítero. Tem um senhor, eu gostava muito dele na Penha, que ele era diácono já há muitos anos, lá na igreja da Presbiteriana da Penha. E o que é que acontece? Por vezes já quiseram colocar ele como presbítero. Ele disse, não, esse não é meu ofício. Meu ofício é diácono. E ele já há 15, 20 anos que o pessoal quer indicar, ele não aceita a indicação, porque ele disse, eu não sou presbítero, eu sou diácono. Porque são ofícios diferentes. Até esses tempos conversando com um pastor, ele disse, tem um diácono querendo concorrer ao presbiterato, como é que faz? Faz ele entregar o ofício de diácono, porque são ofícios diferentes. Então, se ele tem um chamado para presbítero, não é para diácono. Se ele tem para diácono, não é para presbítero. Às vezes, em igrejas pequenas, acontece de uma pessoa exercer muitas funções, mas o correto mesmo seria você sondar e ver. Não, Deus me chamou para o presbiterato. O que é o presbiterato? É o administrativo, é a administração, é a visita, é o pastorado. O presbítero é o pastor. E o diácono é o zelo pela igreja, é o cuidado pelo corpo, é o cuidado com o mais necessitado. A gente observa lá em Atos 6. Para que o diaconato foi instituído? Vamos abrir lá em Diácono 6. Aqui na aula nós estamos vendo justamente a questão do corpo e do ofício, né? Por causa das eleições. Atos 6, instituição dos diáconos. A partir do verso 3. Do 1 ao 3. Do 1 ao 4. Ora, naqueles dias multiplicou-se o número de discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Então, ele vai exercer as funções para que o pastor se dedique ao quê? Oração e palavra.
Então, por isso que Deus dá diversidade de ofícios, porque um vai administrar, um vai se dedicar à oração e à palavra, e o outro vai se dedicar a outras coisas. Então, cada ofício tem sua função principal. Então, veja, nenhum exerce a função do outro. Quando tudo funciona bem, cada um faz sua função. Então, não há hierarquia. E isso não quer dizer que um é melhor que o outro, mas que são ofícios diferentes. É cada um na sua função. Não existe essa questão de hierarquia de ofícios. Esse é maior que esse. O pastor é maior que um membro? Não. Isso é coisa de igreja católica. O sacerdote ser maior que os leigos, né? Aqui é todo mundo farinha do mesmo saco. Só que Deus me chamou, Deus chamou o presbítero José, Deus chamou o Denner, cada um para um ofício, para uma função. Mas não quer dizer que um é maior que o outro. Minha oração não tem mais poder do que a oração da Ruth. Entendeu? Eu posso orar, porque a Bíblia instrui dos irmãos orar pelos outros. Mas não tem um poder maior. Pastor, ora, porque a oração do Senhor é mais poderosa. Deus escuta. Não, isso é coisa dos santos. Assim, o santo tal é mais santo do que todo mundo e Deus vai escutar a oração dele. Não existe isso. Nós somos iguais perante Deus. Só que com o corpo, funções diferentes. Entendeu? Então, não existe essa questão de hierarquia, mas de honra. Se Deus instituiu um presbítero na igreja, ele deve ser honrado e ele tem funções. Quais são as funções? Zelar pela igreja, instruir a igreja, disciplinar a igreja. Então, isso são funções que nós entendemos que Deus deu àquele presbítero. Quais são as funções do diácono? Tem um menino correndo, o diácono vai lá, ele pode repreender. Então, são funções. Então, há uma honra para com aquela posição. Por quê? Porque é uma posição instituída por Deus. Agora, perante Deus, nós somos todos iguais. Pastor, honra. Ele disciplina, ele ensina, ele cuida, ele se esmera no serviço. A Escritura vai dizer que é o quê? De dupla honra. Digno de dupla honra. Por quê? Porque é aquele que está dedicado 24 horas ao serviço. Os presbíteros são homens mais experientes, que a igreja tem que honrar, que a igreja tem que respeitar, tem que saber que quando fala é algo dado por Deus. Então a igreja tem que honrar. Não pode dizer, o senhor é igual a mim. Não é. É igual perante Deus. Agora, de você para ele, tem a questão de respeito e honra. Para com os diáconos, para com os presbíteros, para com o pastor. Então, veja, lá como a gente viu em Êxodo 35:30 até o 36, depois, Deus dá essa diversidade para capacitar para obra. Então, por exemplo, um presbítero, ele ora pela igreja, ele se dedica, ele está fazendo toda aquela função, Deus capacita ele para aquela obra. Então Deus vai instruindo, Deus vai ensinando. Um diácono, a mesma coisa, Deus capacita para aquela obra. Pastor, a mesma coisa, Deus capacita para aquela obra. Qual a finalidade dos dons? Acho que já vai acabar, né? Finalidade dos dons é crescimento em Cristo, edificação mútua e amor como um vínculo. Pensar no outro é sinal de maturidade cristã, nessa tecla que esse estudo bate. Então veja, vamos abrir lá aqui em 1 Coríntios 12. Aí se você depois ler do versículo 12 até o 30, você vai observar isso. Mas eu vou ler aqui o final, a partir do 28. Diz, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois, operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que é que Paulo está dizendo nisso? Que tem dom melhor que o outro? Lembre-se, não tem essa questão de hierarquia de valor, mas hierarquia de pessoa.
É como, por exemplo, como eu disse, um presbítero ele tem uma hierarquia de pessoa para com a igreja que merece ser honrado. O diácono tem uma hierarquia que precisa ser honrado, mas em questão de dom não há hierarquia. Então, por que ele diz, procurai com zelo os melhores dons? Não tem um dom melhor que o outro, não. Ele está falando, procure com zelo o melhor dom que vai servir ao corpo. O que é que a igreja está precisando hoje? É esse dom que eu vou procurar. Ah, ela não tem professores de EBD. Qual é o dom que eu tenho que fazer então? Ela está cheia de gente limpando, está cheio de gente fazendo café, está cheio de gente tocando, tem 10 equipes de música, tem 10 equipes de limpeza, tem tudo. Aí não tem professor. Qual é o dom que eu devo procurar? E professor. Procurar com zelo o melhor dom, o dom que vai servir a igreja naquele momento. O que é que a igreja está precisando? Aí Paulo diz, procurai com zelo o melhor dom. Não porque um é melhor que o outro, mas porque você vai ver qual é o que vai auxiliar e servir a igreja naquele momento. Deixa eu só terminar aqui para não ficar para a semana passada, ou para a semana que vem. O contraste com os ímpios, qual é? Aí Paulo, nesses dois textos, em Efésios e em Coríntios, ele vai fazer um contraste com os ímpios. Porque os ímpios que procuram o dom para autosserviço, a vida centrada em si, os ímpios que buscam seus próprios interesses e a vaidade espiritual. Ah, eu sou o pastor, eu sou o diácono, eu sou o grande professor das nações. Não. Aquele que serve é o menor, como Cristo nos ensinou. Então veja, quer ser o maior no reino, seja o menor, sirva, entendeu? Aí ele diz, os ímpios é que buscam a vaidade, a vida centrada em si mesmo, né? Imitadores de Cristo. Cristo não buscou seus próprios interesses, serviu, entregou-se e amou. O que é que Cristo fez? Ele demonstrou humildade, lavou os pés dos discípulos. O que é que Paulo diz em Efésios 5:2? Andai em amor como Cristo também nos amou. Qual é nosso exemplo de serviço? Cristo. Cristo ele veio servir, ele veio demonstrar sua obra e nos servir. Assim como o Espírito Santo continua nesse trabalho, nos servindo. Como? Servindo através da palavra, servindo através da ceia, do batismo. É um serviço. Entrelaçados somos corpo, os dons são do Espírito Santo. Então, se eu tenho presentes de Deus, se eu tenho os dons, eu tenho que saber que não são meus, mas são do Espírito Santo. Para servir a obra de Cristo, para servir a obra de Cristo. Porque o Espírito me deu dons para eu servir o corpo. E quem faz aquele dom ser eficaz é Deus, nosso Pai. É isso que Paulo fala. A diversidade de dons reflete a harmonia da Trindade. A maturidade se revela no serviço amoroso do corpo. Então o Espírito me dá dons para eu servir a Cristo, e quem faz aquele dom ser eficaz é nosso Deus e Pai. Tudo bem? Alguma dúvida ou contribuição?